isso que a Joana está trazendo para a gente não é muita novidade, a gente está sempre falando isso, né? Hipócrates falava isso, né? Que não existem doenças, existem doentes. E é mais ou menos o que a Joana está falando. Porém, ela trouxe duas questões, deixando bem focado, né? O querer e o crer. Ela acho que ela ainda vai falar mais para frente, seria a fé em que você pode se curar. Agora, o querer é arregaçar a manga, sacudir, tirar a poeira e dar a volta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque quando a gente quer resolver a enfermidade física e a gente só joga isso por acaso, fica tudo tão sem graça, né? Agora, quando a gente descobre que a gente está desenvolvendo uma enfermidade física e vai saber a causa do porquê que nós estamos desenvolvendo essa possível patologia, você começa a se enxergar de forma incontestável. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá em 2012. Eu fui num médico e o cara, ele foi fazer um check-up, ele passou o ultrassom na minha tireoide e viu que realmente tinha coisa esquisita. Vai fazer a punção, retirar um pedaço para poder fazer a biópsia. Aí eu fui num cara louco lá em Campinas, porque não tinha médico que fazia biópsia por aqui de imediato. Eu ia ter que esperar 30 dias. Eu achei um cara lá em Campinas, indicado por uma prima minha. Não, vai que ele é bom. Fazia biópsia. O cara era louco. Eu achei que eu ia morrer dali um mês. Aí ele, né? Eu sei que eu fiquei um mês achando que eu ia morrer, que era um câncer maligno e tal. E depois foi ver que não era nada. Não era nem hipotiroidismo, era na tireoide. Nem hipertiroidismo. Um mês foi muito bom para mim. Por quê? Eu estava na minha zona de conforto, pesquisei o porquê que a gente desenvolve problema de tireoide. E aí eu descobri o porquê, eu assumi como um problema que eu tinha que mudar a chavinha. Toda a decisão de sair do mercado, de voltar para a faculdade, de caminhar sozinho, né? Eu me identifiquei com isso, porque eu quis em profundidade. O que eu tenho que fazer? Então, é muito importante o querer se curar. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que ela fala aqui. O ato de querer se libertar liberta dos elementos perniciosos. Que é o comodismo, que são os geradores, as emoções, ela falou aqui também, né? Então, é muito importante a gente, mas ir na raiz da doença. Importante para a gente podar a erva daninha, né? Mas como uma tiririca, você arranca por cima, ela volta, arranca por cima, ela volta. E só quem vai arrancar a batatinha da tiririca é ser doente. É isso. Mais alguma coisa aqui? O César fez um resumão bom. Você quer falar alguma coisa, Júnior? Aqui na figura de Jesus, né? Quando ele chegava até as pessoas, né? E a questão é essa, né? Quando ele perguntava, né? Se eles desejavam a saúde e se criam, né? Se acreditavam que ele poderia criar. Ele tirava da pessoa a própria cura, né? Ele sim de curar. Ele tinha aquela força magnética. Se a gente conserva os mesmos hábitos, a doença retorna, porque o desarranjo aqui, ó, é do espírito, né? Aquela mente reflete no corpo físico. Ou a gente vai, ou a gente fica naquela situação, como César se acomoda
E aí a doença vai se agravar. E aí o que acontece? A questão da autocompaixão, das sombras das quais o indivíduo se oculta. Então ele se acomoda naquela situação e entra na autocompaixão. Quando eu li essa palavra autocompaixão, eu lembrei do Jerônimo Mendonça. Alguém conhece a história do Jerônimo Mendonça aqui? O Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado, ele, isso aqui no livro do leiam, que é fantástico, mas ele passou a vida inteirinha, praticamente, uma maca, 15, 20 quilos em cima do peito, que ele tinha muita dor, ficou cego e fazia um trabalho de divulgação da doutrina fantástico. E aí conta uma história que aconteceu com o Jerônimo, quando ele ainda estava enxergando nessa época. Ele teve uma hemorragia muito forte. E aí falaram para o Jerônimo, né, se ele não queria Uberaba para se despedir do Chico, né? Então, Jerônimo, os amigos conseguem um avião, porque se fosse levar ele de perua, né, ele não ia conseguir chegar até lá. E aí levaram o Jerônimo e fala que o Chico, ele estava fazendo visita, né? E o Jerônimo ficou lá. E quando o Chico chegou, viu, né, aquela figura do Jerônimo, aquele lençol branco parecia uma roça. Então o Chico falava, né? Olha aqui, eu achei muito interessante, ó. Envolto em um lençol vermelho de sangue, disse que todos o beijassem um a um. Parecia uma rosa vermelha. Jerônimo sentia a vibração da energia em cada beijo que recebia. O Xavier lhe deu um beijo e colocou a mão em seu abdômen. Permaneceu assim por alguns minutos. A hemorragia parou e, a convite do Chico, veio a fazer a explanação evangélica que ele havia ido ali, ele que havia ido ali para se despedir. E aí, né, o Chico, né, depois fala para Jerônimo, né, foi porque ele havia aceitado o coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade, começou a ter dó de si mesmo, destrutivo. O seu pensamento negativo, fluidicamente, interferiu no seu corpo físico, gerando lesão. Vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, não sintam piedade de você. Seguiu o conselho e viveu quase mais 30 anos após o acontecido. Então, essa questão da autopiedade é muito complicada, né? A pessoa se transforma no coitadinho, né? Coitadinho. E aí, né? Desculpa, Minato. Eu gostei demais dessa sua colocação. A autopiedade acho que é uma das piores doenças do nosso século. Os depressivos, ansioso não, mas os depressivos, via de regra, são autopiedade. É muito triste isso para a nossa sociedade em geral. O Eduardo, você consegue ler? O crer é uma decisão grave, de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que o façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas, que induz a aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem análise racional. E existe aquela outra que é resultado da elaboração da lógica, das evidências, dos acontecimentos com os quais a razão anui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Quando se quer despojado de dúvidas, a crença no êxito já se encontra no bojo do desejo exteriorizado. Nossa. O receio aí não tem guarida, nem as vacilações produzem desconfiança.
A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. Eu queria destacar, na verdade, o texto inteiro é muita coisa para mentalizar, né, para refletir, mas é muito interessante esse cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Vou até grifar isso aqui, porque é curioso, porque a gente já é criado, né, talvez pelo fato de sermos filhos do Criador, de Deus e tudo mais, a gente já carrega essa sementinha, né, no coração, né? Mas essa experiência do mundo material faz com que a gente se confunde, se perde, né? Faz com que a gente começa, porque o que acontece, né? O Criador, crer nele é um caminho inverso da matéria, né? Da materialidade, né? Tanto é que em várias obras comentam, né, que é necessário a gente se espiritualizar-se para poder começar a sentir Deus, né? Até o Livro dos Espíritos fala alguma coisa nesse sentido, que os espíritos mais evoluídos, eles veem a Deus, né? E nós, o máximo que a gente consegue é senti-lo em alguns momentos, assim, dado o nosso nível tão atrasado e tão vinculado a essa matéria, né? E é um problema para nós, né? Porque a gente não é à toa que o próprio Cristo falou que a nossa fé era minúscula, né? Porque tem momentos que você fica realmente assim, duvidando das coisas, né? Penso eu. Mas o mais bacana é que duvidar faz parte do processo, porque você carrega aquilo dentro de você, mas é depois de um certo tempo que você vai começar a amadurecer esse conhecimento, né? Eu achei fantástico isso, porque mostra que esse processo da gente, né, esse processo de crescimento da nossa fé é um processo natural, né? Lá no início, né? A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desbrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Então, isso aqui completa uma frase que eu gosto muito de dizer, que a gente precisa fazer o bem porque a gente quer ser bom. A gente vai fazer o bem no início sem ser bom, né? E aí, quando a gente compara, por exemplo, nós como uma figura como Chico Xavier, né? Você vê, o Chico Xavier, ele faz o bem porque ele já é bom. E nós tentamos fazer o bem porque a gente quer ser bom, e a diferença é brutal. A fé, eu assistindo a palestra, o Eduardo, que você sugeriu, entrevista do Fábio de Mello com o André Trigueiro, ele fala exatamente isso que a Joana coloca, porque me destacou muito essa frase do padre Fábio de Mello, e eu subtraí essa frase e usei até para palestra. Ele fala que o amor e a fé são coisas natas do ser humano. Porém, a esperança, ela deve ser construída. Isso não é nato dentro do homem. E quando ele entrou em depressão, né, ele desestruturou toda a esperança da vida dele, né? Porque a esperança deve ser construída. Ela é nata, que é o que a Joana está dizendo aqui. Só que, para mim, quem falou isso a primeira vez foi o Fábio, que eu gostei demais do jeito que ele colocou. Foi muito bonito, né? Ele colocou de uma forma muito natural. Então, é o que você falou também, Eduardo. A gente quer ser bom, né? Ao contrário que é muitas são, mas evolução. A gente não pode se penalizar por isso. A gente tem que se esforçar, né? Até que um dia vai ser natural. Não sei quando. Se daqui 100, 200 anos, 300, mas um dia vai ser. Tá ligado, pode falar. Eduardo, é interessante o que você falou da relação da crença, que é realmente uma coisa
que está dentro da gente, né? E muitas coisas às vezes acontecem e às vezes a gente acredita em algo por causa da nossa cultura, por causa do nosso ou de uma tradição, mas às vezes falta aquela questão da crença realmente racional da coisa, né? É a questão que Kardec fala da fé cega e da fé raciocinada, né? Porque, como a Joana fala aqui, ó, crer-se por instinto, ou seja, a gente vai sendo levado, e vamos criando crenças, ou por conhecimento experimental, que é realmente a fé lógica, a fé raciocinada, né? As duas, eu acho que no começo, a nossa fé ela é mais uma coisa meio que automática, meio automatizada, né? Depois que a gente vai adquirindo a fé raciocinada. Desculpa, Renato, pode falar. Não, pode. Acho que mais ou menos, é isso que eu achei um pouquinho, né, Fábio? Não, é porque eu gostei do que você comentou, que me linkou uma outra questão que a gente até estava comentando semana passada, porque olha só, a gente às vezes por vaidade, e não é só vaidade, porque a gente acredita realmente nisso, a gente acha, por exemplo, que a doutrina espírita, ela vem tirar esse véu, né, porque ele vem apresentar o mundo espiritual para nós, que a vida continua e tudo mais, e isso muda radicalmente a nossa forma de viver, né? Porque por mais que a gente ainda tenha os nossos defeitos, eu fico pensando assim, pô, eu acho que se eu não fosse espírita, eu seria uma pessoa muito pior. Eu tenho muita consciência disso. Não que eu seja bom, mas eu tenho consciência que eu seria pior, né? Mas ao mesmo tempo, tem conceitos, né, que a gente ainda tem extrema dificuldade de vivenciá-los, né? A gente estava conversando semana passada aqui, por exemplo, os médiuns é um exemplo disso, né? Porque assim, os médiuns caem em cada situação que chega a ser ridículo em algumas ocasiões, né? Porque não está sendo racional, não está sendo racional, né? E a gente está numa doutrina de fé raciocinada, e às vezes a gente fala isso e a gente não está sendo racional, né? Então, assim, é impressionante como que a gente, essa realidade mesmo, está distante de nós, porque eu acho que a partir do momento que a gente tiver confiança naquilo, a nossa atitude muda muito no dia a dia. Eu falo isso porque o meu irmão tem um comentário muito legal. Ele fala assim: se você tem certeza que você ganhou na loteria, você jogou na loteria. Se você tem certeza que ganhou na loteria, você vai lá buscar o prêmio. Se você acha que ganhou na loteria, você vai conferir o prêmio. E é brutal a diferença, né? E a gente é muito assim, a gente não tem essa convicção das coisas, né? É estranho falar isso, mas é uma verdade. Quando você se depara assim, testando as tuas crenças, você fala assim, gente, parece que falta eu alimentar um pouquinho mais a confiança nesses itens, assim, é nítido isso, né? E aí quando a gente traz para a nossa rotina dentro da casa espírita, é nítido, né? A gente estava comentando sobre isso. Tem coisas que você passa batido, você finge que você não está vendo, porque parece um mundo de louco, com todo respeito. Porque assim, não tem nada a ver. Você fala, mas isso aí não... Às vezes você presencia uma coisa e você fala assim, mas peraí, isso aí não é espírita, isso aí não é espiritismo. E está no nosso meio, né? Então assim... Então é complicado. Então esse texto vem trazer muito essa realidade para nós, né? Porque a gente lê uma mensagem dessa, a gente se coloca no lugar e fala assim, nossa, como que está muito claro, né? Você tem o que você acredita e o que é verdade, o que é a verdade, por exemplo. E existe uma distância grande em cima disso, né? Em vários aspectos. É isso. Hoje, por coincidência, eu fiz a leitura do livro Páginas Singelas e falou a respeito da fé. E ali ele comenta, né, da mulher, né, as vestes de Jesus e é curada da hemorragia.
Então, ele vai explicando que a fé é potencial que deves desenvolver em teu ser. Achei interessante que vem bem a calhar aqui o que a Joana está. A fé é força mantenedora da vida. Realmente, a fé que mantém a gente de pé, né? Que mantém a nossa vida. Mas modificar estruturas nunca dantes imaginadas. Ter fé não é somente crer. Então, na visão aqui desse outro espírito, né, que é o Fritz Schein, ele que é um espírito que dita, né, para o Ellerson Santos, lá do Fraternidade Sem Fronteiras, ele vem trazer que a fé não é somente crer. E Joana fala no querer e no crer. Tem mais, que é crer e saber. Achei muito bacana. Então, que a gente pode crer, mas a gente tem que acreditar. Que a gente tem que ter conhecimento para a eternidade. Esse é o da fé raciocinada. Olha lá, porque tem coisa que a gente crê hoje que não te cria antigamente, né? E hoje já não tem mais aquela crença. E eu achei tão interessante olha lá, quem crê hoje, amanhã pode deixar de acreditar. Mas quem sabe, leva consigo conhecimento para a eternidade. Então, esse que é... Porque se a gente mantesse sempre aquela linha, né, ascendente, a gente é assim, ó, vai, sobe, desce. E tem altos e baixos, né? Que é a questão da nossa, justamente ainda da nossa condição, espíritos ainda que estamos ainda em processo de aprendizado, de crescimento. Então a gente não... É muito difícil a gente manter aquele padrão sempre, né? A gente oscila demais. A pergunta direta: tu crês que eu posso curar? O doente respondeu sim. Sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença, de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. É linda, né? Acho que nós todos aqui conhecemos. Ele entra, né, pelo telhado, carregado pelos amigos. E aqui colocado, né, ele queria, né, quando Jesus pergunta, tu crês que eu te quero curar, né, que eu te posso curar? Sim. Tem todo um trabalho, né, um movimento feito. Ele sabia que ele tinha dado trabalho para as pessoas, ele estava com mais dor, orgulho dele ali, né, ele foi carregado. Você imagina a situação, ele pego, que ali estava lotado de gente, não conseguia chegar pela porta, né? Não conseguia entrar pela porta. Então, olha o trabalho, puseram ele no telhado e desceram ele. Vocês imaginam a cena? Então, Jesus, tocado de compaixão e realmente dele chegar até Jesus, o mestre, é muito grande, né? Ele mostrou que ele realmente queria mudar, mas ele precisou pedir essa movimentação. César, Menato, eu não posso andar, mas vocês três podem carregar? Eu quero ver Jesus, eu quero ser curado. Quer dizer, ele precisou, mesmo sendo paralítico, tendo todo esse... Não, ele deu o primeiro passo. É isso que às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa não entende, ela quer a fórmula pronta. A gente gosta de terceirizar, né? Claro. Eu estou obsediada. Mas por que você está obsediada? Porque os espíritos querem me perturbar. A gente nunca vai falar que nós é que nos auto-perturbamos. A gente quer falar que o outro é que nos perturba, o outro é que deixa a gente doente, o outro é que fala da nossa vida. Nós nunca fazemos nada. Eu posso pedir para vocês três, para quem for, orem por mim, mas se eu não der o meu passo, eu não vou ser curado. É por isso que nós estamos vendo tantas pessoas doentes. Ninguém quer mudar. Justamente o que você colocou, né, Eduardo? A gente tem que realmente dar o passo e realmente trabalhar. As dificuldades, elas fazem parte do nosso aprendizado, né? Porque às vezes a gente se fica na contemplação da dor, acha aquilo bom e a questão da autopiedade, né? Deixa aquilo de lado e toma a decisão de realmente querer ser feliz, a gente vai conseguir. E a gente tem que olhar, às vezes, muito às vezes,
os nossos, pessoas que vieram antes da gente e também lutaram e conseguiram, né, o sucesso, né? Ver que todos os grandes, né, a gente fala de Chico, fala de Emmanuel, fala de Jerônimos, não foi fácil a luta deles também, né? Todos, né, tiveram as dificuldades, mas a gente tem que tomar a gente vai querer realmente, temos que ter realmente a questão da crença e de fazer algo. Tá estagnado, né? Não vamos sair daquilo. E o momento É agora. é agora. Muito bom. Certinho, gente? Alguém mais quer colocar? Esse final foi muito bacana, né? Muito bom. Mas apela para Jesus com firmeza. Né? Tem que apelar para Cristo mesmo. É que às vezes a pessoa pensa, o que é mais fácil? A Elaine, eu pedi para o Eduardo, eu pedi para o Menato fazer uma prece por mim, ou eu olhar nas minhas entranhas e ver que realmente eu sou doente, que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu tenho vícios, que eu tenho paixões, né? Então, quando a gente fica enfermo, eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo. Procure o médico, ele vai te dar um medicamento, ele vai te ajudar. Procure ajuda espiritual, você vai tomar reiki, você vai fazer acupuntura, você vai aprender a meditar, você vai rezar. Isso, né? Às vezes a depressão, procure um psicólogo, faz terapia. Tudo isso vai te podar a erva daninha. Só que se você não arrancar a batatinha na terra, ela vai voltar. E aí o arrancar a batatinha na perna, que é da terra, é que é dolorido, né? Isso é muito difícil, você ir na raiz do problema. E a maioria das pessoas não estão muito afim, não. Bom, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Foi boa. Quem sabe semana que vem, né? A Lena entra. Está quase no finalzinho do nosso livro, só faltam 2 capítulos. Que você vai continuar, o segundo da série. A gente vê o que faz na próxima semana. César, você faz a prece? Menato fez a abertura? Faço sim. Então vamos nesse momento refletir sobre os ensinamentos obtidos essa noite. Que nós possamos, com esse ensinamento, com este aprendizado que adquirimos, ter a consciência de que não podemos levar tudo a ferro e fogo, que temos sim que sermos muito indulgentes para com as imperfeições, muito compreensivos para com todos. Porém, ao mesmo tempo em que aprendemos a acolher essas pessoas sendo indulgentes, nós também temos o dever de mostrar a importância do ensinamento de hoje e mostrar para a pessoa que conta com a nossa ajuda de que eles têm que querer ser ajudados e que eles precisam acreditar que somente eles são a cura de si só. Então é com este aprendizado, com essa reflexão, essa noite, nós vamos levar para durante o sono noturno reflexões profundas que são aprendidas hoje. Obrigado, Senhor, por essa discussão tão salutar entre todos aqui que estiveram presentes. Que assim seja.